Irmãos, abre comigo Tiago capítulo 1, o versículo 2 ao versículo 8. Você que está passando por lutas, você que chegou aqui hoje precisando de uma resposta, creia que hoje à noite o Senhor vai falar contigo. Amém? Está escrito assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Amém? Irmãos, todos nós passamos por momentos difíceis, por provações. Muitas vezes nós entramos no deserto por conta própria, pelas nossas más escolhas. Outras vezes é o Espírito Santo que nos conduz, e Ele muitas vezes nos conduz para nós sermos tentados pelo diabo, porque Deus, Ele precisa nos fortalecer, nos encorajar. Ele precisa que a nossa fé produza a perseverança, que é o que diz aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 2. E diante de tudo isso, nós devemos ter alegria, por incrível que pareça. Nós devemos dar graças em todas as situações. Não porque é algo bom para se viver no deserto, mas é porque ele gera um resultado maravilhoso nas nossas vidas. E nós vamos ver hoje como Deus trabalha no meio da crise, no meio da dificuldade. E aqui então mostra que a fé produz perseverança e ela precisa ter ação completa para que a gente seja maduros e íntegros e que não nos falte coisa alguma. Então, não pode ser só uma parcela, né? Nós precisamos crescer espiritualmente, aprender as lições que Deus quer nos trazer. Então, diante desse texto aqui fica a pergunta: quantos de nós nos alegramos diante das provações? Quantos de nós também pedimos sabedoria a Deus? Eu não sei se você tem esse costume, mas eu estou sempre pedindo sabedoria a Deus para lidar com as situações. E aqui está dizendo: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus deseja dar a sabedoria. Através da sabedoria, você conquista tudo que você quiser. E aqui diz que nós devemos exercitar a nossa fé, porque se nós buscarmos já com dúvida no coração, a gente não vai receber. Então você tem que praticar a sua fé. E nós vamos ver então uma passagem, se você puder ir lá comigo, 2 Reis, capítulo 4, o versículo 1 ao versículo 7. Nós vamos ver a história de uma mulher que passou por uma crise tremenda, a pior crise da vida dela. Ela perdeu seu esposo, ela ficou endividada, e você vai entender essa história. E nós vamos ver algumas lições sobre os momentos de crise. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante. Está escrito assim: Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-lo? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame azeite em cada vasilha e vá separando as que forem enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague as suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Eu estava meditando nessa palavra, irmãos, e eu identifiquei aqui 6 lições que nós podemos trazer para a nossa vida. Você que está precisando de um milagre, seja na área física, material, espiritual, nós vamos aprender com o agir de Deus aqui, porque o milagre que Deus fez aqui foi extraordinário, e Ele pode fazer, e Ele é fiel para fazer muito mais do que a gente pensa ou imagina.
Amém? A primeira lição que eu aprendo aqui está no versículo 1, que diz assim, ó: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Irmãos, olha que provação terrível que essa mulher passou. Mas eu creio que os problemas, eles são meios que Deus usa para nós crescermos espiritualmente, para nós crescermos na comunhão com Ele. Então na crise, irmãos, é na crise que a gente deixa de ser bebês na fé e a gente amadurece. E é somente na crise que isso acontece. Aqui nós vemos que o marido dela era um homem de Deus, como eu falei agora mesmo, né? Porque muitas vezes a gente faz tudo certo e às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente esperava. E esse homem temia ao Senhor, mas ele morreu e deixou dívidas para a família dele. A esposa herdou essas dívidas e ela agora estava sofrendo terrivelmente, porque o credor estava querendo levar os 2 filhos dela como escravos. Dá para imaginar essa cena? Então essa mulher estava numa situação, ela estava encurralada. E ela, nesse momento de aperto, ela teve que deixar a sua zona de conforto. Isso porque, com certeza, o marido é quem cuidava da parte das finanças. E ela então teve que deixar a sua zona de conforto e ela procurou o profeta. Irmãos, tem uma coisa que a gente não entende, mas Deus já sabe que é nesses momentos de crise que nós aprendemos coisas que a gente não aprenderia nos tempos de bonança. Não adianta a gente fugir dessa realidade. É nos momentos de luta, de sofrimento, que a gente aprende algumas coisas que a gente não aprenderia no dia a dia, normalmente. Você que está passando, talvez pela solidão, essa mulher, além de perder o esposo, ainda tinha que se preocupar com essa questão dos filhos, da dívida. Mas, com certeza, Deus estava trabalhando na vida dela. E Deus, Ele permite todas as coisas. Essa é a primeira lição. Deus usa os problemas para a gente crescer. A segunda lição que eu aprendo está no versículo 2. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? Irmãos, uma coisa que eu aprendo aqui é que o nosso milagre depende da nossa entrega a Deus. Tem pessoas que querem receber algo de Deus, mas não oram, não buscam, não entregam o seu coração, os seus sonhos. A pessoa não tem uma vida com Deus, vive dependendo do outro orar por ela, vive dependendo de que alguém faça alguma coisa, mas ela mesma não dobra o joelho, não vai para a presença de Deus. E para fazer o milagre, irmãos, Deus não precisa de muita coisa. Nós vemos o exemplo de Jesus, que ele perguntou para Filipe: Filipe, será que vocês têm alguma coisa para dar para essa multidão? E a Bíblia diz que Jesus perguntou aquilo para provar o coração dele, a fé dele, porque ele já sabia o que iria fazer. E Filipe então falou: Jesus, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Nós não temos nada além disso, isso aqui não serve para nada. Ainda mais que eram mais de 5.000 pessoas que estavam ali ouvindo Jesus e elas já estavam com fome. Mas Jesus já sabia o que iria fazer. Deus já sabe o que Ele vai fazer na sua vida, mas Ele está esperando você entregar para Ele o teu coração e você orar o tempo todo, sem cessar, entregar o seu coração, a sua vida, fazer aquela oração que Davi falou: Deus, vê se há em mim algum caminho mau, vê se tem alguma coisa, algum pecado escondido, alguma coisa que eu estou fazendo que está te desagradando. Irmãos, é nesse momento de oração que parece que não está acontecendo nada, mas com certeza Deus já está tratando, Deus já está agindo em seu favor. Enquanto você espera, Deus está trabalhando. Amém? Então, com Deus, o pouco se torna muito. Deus é especialista em multiplicar as coisas. A terceira lição que eu aprendo é que Deus pode usar pessoas para nos abençoar nos momentos difíceis. Olha o versículo 3, somente a primeira parte dele, diz assim: então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos. Irmãos, olha a resposta que esse homem de Deus deu para aquela mulher. Ele podia ter entregado uma bênção, ter orado por ela, Deus aberto a porta de alguma outra maneira, mas ele falou para ela: olha, faz o que eu estou falando, você vai nos seus vizinhos e você vai pedir vasilhas emprestadas. Irmãos, que coisa louca, né? Muitas vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, e não é para entender mesmo, porque as coisas de Deus, elas muitas vezes são mistérios para nós, e Deus não revela tudo o que Ele vai fazer. Deus muitas vezes não revela até mesmo, sabe por quê? Porque se Ele conta algo para nós, Ele sabe que a gente já sai contando para todo mundo, e aí o diabo pega aquela palavra e ele vai tentar frustrar os planos de Deus na sua vida. É por isso que Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra,
da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E ele gradativamente foi falando o que ele iria fazer. Então nós vemos o exemplo de José, que contou aos seus irmãos o sonho completo e deu no que deu. Os irmãos se rebelaram contra ele, ficaram com inveja. Então Deus, ele vai nos revelando aos poucos. E aqui ele disse, olha, vá pegar emprestadas vasilhas com todos os vizinhos. Agora pense numa coisa aqui. Imagine se essa mulher não tivesse um bom relacionamento com seus vizinhos. Como é que ia ficar, hein? Imagine Deus falar para você, olha, vai lá pedir lá com o teu parente, pede lá emprestado algumas coisas, e você é brigado com aquele parente, ou você é brigado com o teu pai, com a tua mãe, com aquela pessoa no trabalho, e aí Deus manda você pedir justamente para aquela pessoa. Como que ficaria essa situação? Então, irmãos, nós precisamos buscar ter bons relacionamentos. A gente nunca sabe o dia de amanhã. É lógico, a nossa confiança está em Deus, mas Deus pode usar a pessoa, porque Deus, em quantos momentos, quantas vezes Deus fala na Bíblia que Ele abençoa quando existe um ajuntamento, quando existe um povo reunido, quando existe a igreja unida em nome dEle, quantos milagres acontecem, não é assim? Talvez você pense, mas aquela pessoa podia trabalhar, podia tentar as formas dela, e às vezes você tem condições de ajudar, e Deus está falando no seu coração e você fecha o coração. Irmãos, nós não fomos chamados para fazer o básico. Deus nos chama para irmos além, para fazermos muito mais do que as pessoas lá fora estão acostumadas. Nós fomos chamados para sermos extravagantes na nossa obediência a Deus. Então, se Deus colocar algo no seu coração, faça, porque você pode às vezes ser o agente de Deus para operar o milagre na vida de alguém. Amém? Então, lá em Romanos capítulo 12, o versículo 18, o apóstolo Paulo diz o seguinte: façam todo o possível para viver em paz com todos. Irmãos, nós devemos nos esforçar ao máximo para vivermos em paz. Você pode saber dos defeitos da outra pessoa, você pode saber coisas que os outros não sabem, e mesmo assim amar aquela pessoa. E uma coisa que eu tenho aprendido com Jesus é que amar não é gostar. Guarde isso que eu vou te falar. Amar não é gostar. Nós fomos chamados para amar a todos, até os nossos inimigos. Mas você não precisa gostar daquela pessoa, gostar do que ela faz, entendeu? Você não tem que gostar do que o Hitler fez, mas nós devemos amar todos os seres humanos, e esse amor só é possível quando você está cheio do amor de Deus. É aí que você consegue amar as pessoas, apesar das falhas delas, apesar das coisas erradas que elas fazem. Então, nós fomos chamados para viver, se possível, com todos, o que depender de nós. Agora, se a outra pessoa não quiser, aí paciência, mas o que depender de nós, devemos viver dessa maneira. E eu lembrei, que eu trabalhei muitos anos com meu pai, desde a minha adolescência, então eu sempre fui acostumado com o comércio. Meu pai tinha a Telefoto aqui na Praça da Fonte, hoje é ali na Pimenta de Pádua, não é ele mais, é as irmãs dele que cuidam lá. Mas uma coisa eu percebi, irmãos, de tantos funcionários que passaram na empresa, quando eles queriam ser demitidos, queriam sair da empresa, eles faziam de tudo para queimar o filme deles. Foi uma coisa que eu observei o tempo todo. E as pessoas, elas não sabem o dia de amanhã. E aí então, elas fazem pirraça, chegam atrasadas no serviço, começam a fazer picuinha com os outros funcionários, tudo porque ela quer sair, ela quer encontrar um motivo para ela ser mandada embora. E aí eu presenciei, eu vi muitas vezes, as pessoas eram mandadas embora, ou então elas pediam para sair, e aí passava menos de um mês, ficavam loucos para voltar, porque lá a gente atendia muito bem, assim, tratava muito bem os funcionários. E aí muitas vezes a gente já não queria mais, porque a destruição que a pessoa causou no final estragou toda a carreira dela. Então, irmãos, nós precisamos começar bem, mas terminar bem também. Precisamos aprender a nos relacionar melhor com as pessoas, porque o milagre pode vir daí. E Deus pode também fazer com que você dependa dessas pessoas para tratar com você. Como eu disse, eu trabalhei muitos anos com meu pai, durante muito tempo, e durante muitas orações eu pedia para Deus: Deus, eu quero ter meu próprio ganho, meu próprio sustento, eu não quero ficar dependendo do meu pai. Mas depois de muito pedir a Deus, eu fui entendendo que Deus estava usando ele, e Deus queria usar o meu pai para me sustentar. Inclusive, quando eu fui fazer um seminário de teologia em Belo Horizonte, eu não tinha dinheiro, e meu pai me bancou ali por 2 anos. Então, irmãos, nós precisamos deixar o orgulho de lado, sermos humildes e aceitarmos quando alguém nos ajudar. Amém? Tem pessoas que você ajuda ela, na hora ela já fala: olha, o dia quando eu tiver condições, pode ter certeza que eu vou te pagar. Pode parecer algo bom, mas às vezes revela o orgulho da pessoa. Em vez dela agradecer e falar: olha, obrigado, você me ajudou. Não,
Ela quer mostrar que um dia ela vai pagar. Então, nós precisamos ser humildes para entender como Deus age, como Deus trabalha. E ao mesmo tempo pedir ajuda também. Às vezes a gente fica sofrendo sozinho, calado, e não pede ajuda, não pede socorro. Isso não é vergonha de ninguém, irmãos. Vergonha é roubar, é fazer coisas erradas. Então essa é a terceira lição que eu aprendo. Aquela mulher, ela precisou pedir vasilhas para todos os vizinhos. A quarta lição que eu aprendo é que o tamanho do milagre que nós vamos receber é proporcional ao tamanho da nossa fé. Olha a continuação aqui no versículo 3, a parte B. Ele disse assim, ó: mas peça muitas vasilhas. Ele deixou um parênteses, ele, olha, você vai pedir, já que vai pedir, pede muitas. Não pede pouco, não. Deus poderia, irmãos, simplesmente, como eu disse, entregar a bênção assim, ó, de mão beijada. Mas Deus queria que ela fizesse a parte dela e que ela pedisse muitas. E talvez ela, até mesmo com vergonha, ela chegava para os vizinhos e falava: olha, me arruma o máximo que você tiver. E alguém lá pegava 1, 2 vasilhas e falava: não, vê lá se tem mais. Então, irmãos, Deus estava naquele momento provando a fé daquela mulher, para ver se ela realmente iria acreditar que Deus poderia fazer e preencher todas aquelas vasilhas. Deus queria saber se aquela mulher teria a fé suficiente, porque se fosse poucas vasilhas, não ia dar. Depois a gente vê aqui, ó, que isso tudo foi necessário para que ela vendesse esse azeite para quitar a sua dívida. Então, irmãos, não espere pouca coisa de um Deus grandioso. Não se contente com pouco. Espere pelo melhor. E às vezes a gente já está tão machucado de sofrer decepções, desilusões na vida, e a gente começa a se contentar com o bom. Mas eu costumo dizer, o bom é inimigo do melhor. Não se contente com o bom. Na vida sentimental, isso é muito comum. E eu me lembro que, quando eu já tinha passado por vários relacionamentos que deram errado, eu comecei a pensar dessa maneira: qualquer uma agora que vier tá bom. Sabe? Mas o Espírito Santo, irmãos, foi tão maravilhoso que eu olhava no espelho, eu não sei explicar, mas ele foi restaurando a minha autoimagem, o meu valor. E eu comecei a olhar no espelho e eu pensava: peraí, eu sou carne, não sou carne de segunda, não, sou carne de primeira. Eu sou homem de Deus, que isso? Eu quero uma mulher de Deus também, não vou aceitar nada menos que isso. Peraí, eu sou gente boa também, não sou essas coisas não. Sou gente boa, sou bonito, comecei a me valorizar, sabe? E foi necessário eu passar por isso, para que eu recebesse uma esposa do jeito que eu sonhei, que eu pedi a Deus, que é a Thaís. Então, nesses momentos a gente começa a esperar poucas coisas de Deus. E por não entender por que as coisas deram errado lá atrás, a gente se frustra e a gente não quer nem orar, porque a gente tem medo de Deus frustrar os nossos planos, nossos sonhos. A gente pensa assim: se eu orar, eu já sei, Deus vai me pôr no deserto, vai demorar anos e anos. Então deixa eu ir tentando o meu jeito aqui. E a gente vai se machucando mais ainda, vai ficando cada vez mais solitário, com um vazio enorme no peito, porque a desobediência causa isso. Então, não espere coisas pequenas de um Deus tão grande. Amém? Creio que Deus está falando com você agora. Peça muitas vasilhas. Peça muito para Deus. Se contente com o melhor dessa terra, porque é isso que Deus quer te dar. Amém? A quinta lição que eu aprendo aqui é que a fonte do milagre de Deus, ela é inesgotável. Nós temos o costume de comparar Deus com pessoas. É lógico que em alguns momentos a Bíblia traz um Deus que tem sentimentos como nós somos a imagem e semelhança de Deus, mas, irmãos, Deus é Deus. Deus não é como nós. E é por isso que muitas vezes a gente erra a porta. A gente acha que Deus vai vir por aquele lado ali, Deus não vai por aquele. A gente anota todas as possibilidades e de repente Deus vem por alguma que nem existia, porque Deus pode criar uma porta. Você que está aí esperando alguém, você olha para a igreja e você pensa: nossa, não tem nenhum homem aqui que serviria para mim, ou nenhuma mulher. Meu irmão, creia, se Deus quiser, Ele manda a pessoa aqui, no culto. Amém? Uma vez eu chamei um amigo meu aqui, tinha acabado de se converter, Cacá Montanz. Ele se converteu lá na Presbiteriana do Cristo Rei. Eu chamei ele para contar o testemunho dele. Ele era novo convertido e agora estava buscando uma mulher de Deus. E quem que veio no culto aqui? Uma outra amiga minha que eu também chamei. Nem eu imaginava o que ia virar aquilo. Chamei para vir aqui. Na hora que ela viu contando o testemunho, ela ficou impressionada. Foi a única vez que ele veio. Lógico, depois ele veio mais vezes. Mas naquele momento, o olhar dos dois se cruzaram. Hoje estão casados, com filhos. Então, creia que Deus pode abrir porta onde não existe. E a própria Bíblia diz, lá em Provérbios capítulo 3, o versículo 5: não se apoie em seu próprio entendimento. Não queira saber o que Deus vai fazer, como que Ele vai fazer.
mas confie no Senhor de todo o teu coração. Amém? Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. E eu tenho experiência que Deus, na maioria das vezes, Ele não faz do nosso jeito, nem no nosso tempo, mas depois a gente vê que realmente é o melhor. Deus é fiel. Então, irmãos, quando, aqui no versículo 4, leia comigo. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: tragam-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Irmãos, olha que interessante. Quando não havia mais vasilhas para encher, a Bíblia diz aqui que o azeite parou de correr. Ela não disse que o azeite acabou. Ela disse que o azeite cessou porque já tinham acabado as vasilhas. Então foi proporcional à fé daquela mulher. Talvez se ela tivesse arrumado mais vasilhas, talvez não, certeza, Deus continuaria enchendo todas elas. Porque o poder de Deus é ilimitado. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então você tem que crer que Deus vai suprir as suas necessidades. Eu sei que a gente gosta de contar os problemas para os outros, mas chega uma hora que a gente tem que parar com isso e começar a profetizar. E começar a falar com a nossa boca: eu sou abençoado por Deus, eu sou mais que vencedor, Deus é na minha vida, Ele já me abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E aí você começa a profetizar a palavra de Deus e aquilo vai trazendo vida para você. E você vai percebendo que com o tempo, como disse o rei Salomão, você vai comer das suas próprias palavras. Você vai comer vida ao invés de morte, porque você começou a confessar a palavra de Deus, você começou a confessar a vitória. Amém? Então não importa o tamanho das suas necessidades, creia, Deus pode suprir. Não importa a maneira, não importa quando e de que forma vai ser, mas Deus é fiel. Glória a Deus. E a última lição que eu aprendo aqui é que para que tudo isso aconteça, para que o milagre chegue na nossa vida realmente, tem que acontecer a nossa parte e a parte de Deus. Não adianta só um fazer a sua parte, nós precisamos buscar entender o que cabe a nós fazermos. Então nós vemos aqui que a viúva, ela não ficou parada, contemplando aquele milagre. Imagina o milagre na frente dela acontecendo, mas naquele momento, aqui no versículo 7, nós vemos o que aconteceu. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui ela foi e ela obedeceu a ordem do profeta e ela foi vender o azeite. Olha que exemplo de obediência e que exemplo de esforço, que exemplo de trabalho. A gente tem uma mania de espiritualizar tudo, sendo que o trabalho às vezes já é algo que Deus está pedindo para nós. Só falta isso, a gente levantar da cadeira e fazer alguma coisa. Você que está passando por uma crise financeira, às vezes é hora de você pôr a mão na massa e vá fazer alguma coisa. Em vez de ficar esperando alguém te fazer a ligação, falar que você foi contratado. Se todas as portas estão fechadas, talvez seja isso. Deus quer te prosperar muito mais. E Deus quer te dar um serviço ao invés de um emprego. Eu não sei o que é, mas Deus, Ele tem muito mais para nós. E é interessante que ela poderia ficar com aquelas vasilhas e não ia ter o retorno financeiro daquilo ali, não ia adiantar nada, ia continuar devendo para o credor, os filhos seriam levados como escravos. Então nós precisamos entender, as vasilhas aqui não seriam vendidas sozinhas. Ela com seus filhos tiveram que bater de porta em porta, tiveram ali que ter coragem, perder a timidez e oferecer aquilo para as pessoas. E talvez oferecendo, para os próprios vizinhos que emprestaram as vasilhas. E então foi assim que aquela mulher conseguiu quitar as dívidas. E ela então livrou os filhos da escravidão, o que era algo pior, que poderia acontecer. Então, irmãos, aqui nós aprendemos essas lições. E se você estiver passando por uma crise, peça sabedoria a Deus. E aqui, para encerrar, eu chego a 3 conclusões. Primeiro, é que nos momentos de crise a gente tem que bater na porta certa. Aquela mulher foi lá no profeta. E ela, que naquela época era um representante, Deus falava por meio deles. E ela bateu na porta certa. Tem pessoas que, na hora do desespero aqui, vão consultar os mortos, vão em outra religião, fazem coisas que nunca foi
né, da fé dela, mas ela está tão desesperada que ela busca o que tiver que ser. Não importa qual santo seja, qual demônio seja, desde que aquele milagre aconteça. Irmãos, se não vier de Deus para a nossa vida, não vai trazer bênção, vai ser maldição. Nós precisamos ir no lugar certo. Você está no lugar certo. É aqui que você vai ouvir a palavra, você vai orar, você vai ter comunhão com os irmãos. E a Bíblia diz que quando o povo de Deus se reúne, ali o Senhor ordena a bênção para sempre. Amém? Então, bata na porta certa. A segunda lição que eu aprendo é que por maior que seja o seu problema, não negocie com o diabo, porque no final das contas ele quer te escravizar. Assim como queria escravizar os filhos daquela mulher, o diabo, ele não tem nada de bom para nos dar. Então, não ouça pessoas do mundo. A Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não ouve o conselho dos ímpios. Ouça o conselho de pessoas de Deus. Elas sim estão preparadas para te aconselhar. Amém? A Bíblia diz que o homem espiritual, ele julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado. Então, consulte alguém que pode te dar o melhor conselho. Não queira fazer nada fora da palavra de Deus. E por fim, não se acomode com a derrota, porque Deus tem a vitória, mas você tem que crer. Você tem que crer até o final. Se até agora não deu certo, continue acreditando. Quem sabe vai ser amanhã? Quem sabe vai ser essa semana? Eu não sei. Eu gostaria de saber, mas eu não sei, eu não tenho a resposta. Mas creia até o fim. O que depende de Deus é o quê? Fazer o impossível. O que depende de você é permanecer em fé. Se tudo deu errado e você já estava até parando de orar sobre algo, volte a orar, porque às vezes você está no finalzinho ali para receber um milagre. Amém? Nós vemos o exemplo aqueles 4 amigos que chegaram com o outro que estava ali paralítico, deitado na maca, e eles chegaram numa casa onde Jesus estava operando milagres e havia uma multidão em volta, e talvez eles pensassem, vamos embora, às vezes não é para ser, às vezes não é vontade de Deus para nós. Mas eles pensaram, não, Jesus tem operado milagres, ele vai fazer na vida do nosso amigo. E a Bíblia diz que eles foram ousados, e eles subiram no telhado, tiraram a telha e desceram aquele homem de frente a Jesus. E Jesus, por ver a fé deles, curou aquele homem, salvou ele naquele momento. Então, às vezes o que está faltando é a gente perseverar um pouco mais. Se não deu certo, talvez fosse para que a gente ouvisse essa palavra hoje e perseverasse um pouco mais. Amém? Vamos nos colocar em pé. Você possa entrar em oração agora e você vai clamar a Deus pelo teu milagre. E você vai crer nesse milagre. E você que ainda nunca entregou sua vida para Jesus, você vai poder fazer isso agora. E você vai abrir seu coração, você vai pedir, Jesus, salva minha vida, me perdoe, perdoa os meus pecados, apaga o meu passado. E a Bíblia diz que se você crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você será salvo agora mesmo. Não precisa de penitência, não precisa tentar consertar as coisas. Você vai simplesmente entregar o teu coração a Jesus. E a partir daí, Jesus vai começar a consertar a tua vida. Você que está em crise, Jesus vai restaurar cada área da tua vida. Não se contente com menos do que isso, porque Jesus já venceu tudo por nós. E Ele tem uma vida abundante para cada um de nós. Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na Tua presença nesta noite. Eu quero Te louvar, porque o Senhor muitas vezes opera um milagre no nosso limite. Quando a gente já não tem forças, a Tua palavra diz que é ali que o Teu poder se aperfeiçoa. Pai, obrigado, Senhor, por cuidar de nós, por fazer milagres e milagres e milagres. Quantas vezes, meu Pai, a gente estava tão desanimado, tão para baixo, e a Tua palavra nos levantou, a Tua palavra nos santificou. Pai, hoje mais uma vez a Tua palavra nos revigorou, meu Pai. Eu sei, meu Pai, que muitos aqui estão em crise no casamento, brigaram e têm brigado muito, Senhor. Mas eu te peço, coloca uma fé no coração dessa pessoa, e que essa pessoa venha buscar um bom relacionamento, se possível ter paz a todo momento. Em nome de Jesus, Pai, nos enche com Teu Espírito Santo a tal ponto que a gente consiga amar até mesmo os nossos inimigos. Senhor, não deixe que nada corrompa o nosso coração,
nem a amargura, nem o rancor, nem a raiva, a inveja. Que o Senhor purifique a nossa alma hoje, Pai, e que o Senhor nos dê sabedoria para vivermos o milagre, nos dê fé e sabedoria, Senhor. E esta pessoa que entregou a sua vida agora para Jesus, Jesus, salva ela, Senhor, perdoa os seus pecados. Senhor, esta vida é tão passageira, Pai. Nós temos visto, Pai, que a cada dia que passa o tempo está passando mais rápido. Nós não temos muito tempo, mas a Tua palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Pai, nós invocamos a Tua presença aqui agora. Tira essa frieza espiritual, Pai. Tira, Senhor, essa escravidão. O inimigo tem tentado escravizar no sexo livre, no sexo fácil, sem compromisso. Mas, Senhor, dá-nos a santidade. Nos ajude, Pai, a esperarmos pelo nosso cônjuge, para termos um casamento abençoado. Pai, abençoa os jovens que estão aqui nesta noite. Não deixe eles desistirem dos sonhos que o Senhor mesmo tem colocado na vida deles. Pai, cumpra a Tua vontade em nossas vidas. Cumpra o Teu querer em nossas vidas, Pai. E desde já nós Te louvamos, Te glorificamos. Tu és o Deus que supre cada uma de nossas necessidades. E em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te louvamos. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida? E aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida.
Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia, e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível, e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.